Olá, queridos amigos do canal Rosângela, serva do Senhor. Louvado seja o nosso Deus por mais uma semana que Ele tem nos concedido com paz, com tranquilidade, podermos ainda servi-lo em um processo de liberdade religiosa. Que Deus possa nos abençoar grandemente. Estamos alegres e felizes, porque o Senhor Deus é bom e as suas santas misericórdias se renovam a cada manhã. Seja bem-vindo você e sua família para assistir o estudo das Santas Escrituras por meio do o guia de estudo da lição da Escola Sabatina. Esse trimestre estamos trabalhando com o tema Vida, Morte e Eternidade. Que tema maravilhoso, que tema fascinante, nós podemos compreender como é realmente que a morte é para o ser humano, para que nós possamos ter condições, de revidar, de refutar essas ideias malignas que desde o Éden têm se perpetuado até os nossos dias. Vamos orar para estudar esse assunto? Bendito Deus e poderoso Pai, nós te damos glórias, ó Deus, e louvores pelas tuas santas misericórdias que se renovam a cada manhã. Agora, Pai, te amor, unge meus lábios, unge a mente dos meus irmãos que vão participar desse estudo das Santas Escrituras, para que nós possamos compreender a verdade possa realmente encher a nossa vida. E que nós possamos cada dia estar aptos para defendermos a Tua Palavra Santa por meio do estudo das Santas Escrituras. Nos dá realmente um bom estudo, nos enche do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus, amém. Louvado seja Deus, a lição desta semana é Entendendo a Natureza Humana. Aqui nós vamos compreender como é que nós somos, como nós fomos criados, do que fomos criados, em que constitui realmente a nossa natureza, ou seja, a nossa vida, o nosso corpo. Não é isso, queridos? E o verso está aqui em Gênesis 2, versículo 7. Acompanhe na sua Bíblia. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. Queridos, não existe uma dualidade entre corpo e espírito, ou entre corpo e alma. Não, a própria Bíblia diz, e o homem passou a ser alma vivente, ou seja, passou a ser um ser vivente. É isso que a Bíblia está dizendo. Quando a Bíblia trata de alma, ela se refere o quê? Ao ser humano. As pessoas, cada um de nós somos uma alma vivente. Nós não temos uma alma, nós somos uma alma. Mas Satanás, em sua malignidade, trouxe essa ideia lá do Éden. Certamente não morrereis. E hoje a humanidade ainda está firmada, fundamentada sobre essa ideologia, sobre essa teoria nociva e maligna. E aqui nós vamos compreender justamente isso na perspectiva das explicações do autor. A tensão entre a palavra de Deus, você certamente morrerá, e a falsa promessa de Satanás, é certo que não morrerá, não estava restrita ao jardim do Éden. Ela tem ecoado ao longo da história. Infelizmente, isso ultrapassou os muros do Éden. E hoje, no século 21, em pleno outubro de 2022, nós temos visto que essa teoria da imortalidade da alma está cada vez mais do que presente, cada dia mais real. E como a humanidade tem sido enredada nessa teia maligna, muitas pessoas supõem estar falando com seus entes queridos quando vão à sessão espírita. E o espiritismo tem seu fundamento nessa ideia mentirosa do pai da mentira, que é Satanás, quando ele disse certamente não morrereis, certamente não morrerás. É assim, queridos. Ou seja,
você certamente morrerá, se refere apenas ao corpo físico perecível? Muitos pensam que sim. Claro que não, queridos. É certo que vocês não morrerão. É uma alusão à alma ou ao espírito. Muitas vezes tem essa dualidade. Nós sabemos que essa compreensão dual, separação entre corpo e alma, corpo e espírito, vem desde o quê? Desde Platão, desde a Grécia, desde a Babilônia. E a gente vê que isso tem todo um segmento, todo um crescimento, uma lógica humana, não é, que subjaz a essas ideias. Vejamos aqui na parte de domingo, um ser vivente, ou seja, essa concepção grega é que separa a alma e corpo, ou seja, mas a visão bíblica, ela não tem essa dicotomia, ela não separa corpo, não é? Ou seja, o corpo do espírito, ou o corpo do fôlego de vida. Vejamos aqui o que está nessas passagens aqui em Gênesis, ou seja, Deus moldou o homem fisicamente e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. Essa foi a diferença básica entre a criação do homem e a criação dos animais. Ou seja, Deus, quando criou o homem, ele moldou o corpo de Adão, não é? Através de um boneco de barro. Deus construiu um grande boneco de barro. E ali naquele boneco de barro, ele soprou o fôlego de vida nas narinas. Então o homem passou a ser o quê? Uma alma vivente, ou seja, um ser vivente que passou a respirar. Esse foi o fôlego de vida que Deus soprou nas narinas de Adão. E que nós podemos compreender esse fôlego de vida. Nós somos criados, o segundo princípio que nós temos aqui, princípio vital, é que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Quando Deus criou os animais, ele criou apenas pelo poder da sua palavra, bará. Ou seja, Deus fala e as coisas vêm à existência, que foi no caso realmente dos animais. O homem, Deus o quê? Colocou a mão na massa, digamos assim. Ele realmente fez aquele boneco, ele moldou na argila, no barro, aquele boneco e depois soprou. Então foram duas ações de Deus, ele moldou o barro e depois ele soprou nas narinas. Isso é o princípio vital, queridos, que tem aqui. O homem vai voltar ao pó quando ele morre e o fôlego volta para Deus. Mas o que é o fôlego de vida? Ele não tem consciência em si, o fôlego de vida. Não é isso, queridos? E aqui nós vamos compreender. O fôlego de vida vem para o homem. Ele formou da terra todos os animais do campo e as aves do céu, e formou o homem do pó da terra. A diferença é essa, ou seja, primeiro Deus moldou o homem fisicamente, e então lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente, ou seja, uma alma vivente. O homem era uma entidade física, antes de se tornar um ser vivo. Segundo, Deus criou a humanidade como homem e mulher, a própria imagem e semelhança da divindade. O que isso significa? O sopro de vida no corpo físico de Adão o transformou em um ser vivente. Para isso que serve o fôlego de vida. Quando nós morremos, nós perdemos o fôlego de vida. É isso que nós perdemos, ou seja, e obviamente perdemos a consciência, perdemos a própria vida. E nós vamos entender isso, significa que cada um de nós não tem uma alma que possa existir separada do corpo, ao contrário, cada um é um ser vivente ou uma alma vivente. A afirmação de que essa alma, entre aspas, seja uma entidade consciente que possa existir separada do corpo humano é uma ideia pagã, não é uma ideia bíblica. Não existe nenhum fundamento para essa ideia de que existe uma alma por aí pairando, falando com as pessoas, tendo forma das pessoas que morreram. Toda essa filosofia, todos esses ensinamentos são satânicos e o que? São antibíblicos e se fundamentam o que? Em Satanás. Ele foi quem criou essa teoria da imortalidade da alma. E nós vamos entender justamente essa questão.
Vamos ver como é que Ellen White aqui comenta. Esse assunto ele é muito interessante. É um tema que todos nós deveríamos estudar com profundidade, com propriedade, porque tendo em vista que essa teoria da imortalidade da alma vai fazer parte do pacote final dos enganos de Satanás. Como assim? Dois grandes fundamentos ele vai trazer à tona no final dos tempos. A teoria da imortalidade da alma e o quê? E a guarda do domingo no lugar do sábado. Serão as duas bandeiras levantadas por Satanás e vai enganar bilhões e bilhões de pessoas. Inclusive, vai enganar muitos que estão dentro da igreja adventista do sétimo dia, ou seja, que são chamados de adventistas nominais. Só tem o nome de adventista, mas não tem a fé correspondente, não tem as crenças fundamentais, não tem as doutrinas da igreja. Principalmente estão longe de Deus, estão longe das santas escrituras, estão longe dos estudos que deveriam estar fazendo agora. Alguns irmãos me perguntam, mas irmã Rosângela, você grava toda semana um vídeo que tem tão poucas visualizações? Não estou preocupada com visualizações, eu estou o quê? Fazendo a minha parte. Muitos não poderão dizer que não foram alertados, porque até esse vídeo, esse canal modesto, poderia e pode ser usado por Deus para converter muitas pessoas e para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Então, a humanidade realmente não terá desculpa, principalmente muitos de nossas fileiras não terão desculpas esfarrapadas para dizer na presença de Deus. Então, nós vamos ver aqui como é que Ellen White comenta. Ela vai dizer justamente isso aqui. Que coisa interessante, né, irmãos? A gente precisar de uma situação que nós vivemos uma sociedade tão cheia de informações e as pessoas são analfabetas funcionais, analfabetas de conhecimento e analfabetas do conhecimento bíblico, que é o pior de todos. Ellen White explica aqui, considerando as oportunidades da humanidade para a pesquisa, bem como a brevidade de sua vida, sua esfera de ação limitada e sua visão restrita, grandes e frequentes são seus erros nas conclusões, especialmente com relação ao julgamento dos fatos anteriores à história bíblica. Observar quantas vezes as deduções da ciência são revistas ou são rejeitadas ou são refutadas, assim como a prontidão com que se possa admitir período de desenvolvimento da Terra, são de tempos em tempos aumentados ou diminuídos em milhões de anos, e como as teorias sustentadas por diferentes cientistas estão em conflito entre si. Queridos, era tão fácil acreditar no texto bíblico, mergulhar nas santas escrituras, mas infelizmente a Bíblia no meio científico, a Bíblia no meio acadêmico, quase 90% do meio acadêmico, a Bíblia é tida como o quê? Uma porcaria. Não é um livro de credibilidade. A humanidade quer ser mais sábia do que o Deus Criador de todas as coisas e jogam por terra a palavra de Deus, jogam por terra as santas escrituras. E eu conheço muitos jovens adventistas do sétimo dia que entram na universidade, que são criacionistas, que acreditam no criacionismo, que acreditam na maneira como Deus criou o homem, acreditam na história de Gênesis. E logo depois de 3, 4 meses, são perfeitos evolucionistas. 3, 4, 5 meses, são perfeitos o quê?
são perfeitos crentes na teoria de Darwin, no evolucionismo. Ou seja, eles vão acreditar na evolução das espécies. E desacreditar de que Deus criou Adão já adulto. Deus não criou Adão um menino. Deus não criou Adão de uma larva. Deus não criou Adão de um germe. Deus criou Adão do pó da terra, já o criou adulto. Já um boneco grande, a imagem e a semelhança de Deus. Aqui está o problema, não é, queridos? Que muitos preferem acreditar em Charles Darwin, em seu evolucionismo, não é isso? E deixar de acreditar na palavra de Deus, nas santas escrituras. E Satanás vai prevalecer, mas sobretudo no tempo do fim, dessa teoria do evolucionismo, dessa teoria da imortalidade da alma, para levar muitos e muitos ao inferno, à perdição eterna, à morte eterna. Porque ele mesmo, Satanás, vai ser personificado em anjo de luz e vai personificar outras pessoas. As pessoas conversam com Satanás e seus anjos maus, ou seja, os seus demônios, acreditando que estão conversando com seus entes queridos que já morreram. Que engano tremendo, queridos. Você ia a uma sessão dessa e encontrar lá seu pai, sua mãe que já morreu, e você acreditar, e essa pessoa dá detalhes da sua vida que só vocês conheciam. É difícil, mas tudo isso é o quê? São os sofismas de Satanás, é o engano de Satanás. E Ellen White continua dizendo assim, devemos considerar um privilégio nosso, não é isso? Ter realmente conhecimento das coisas de Deus, acreditar nas declarações da Santa Escritura, ou seja, tão grandiosa em sua simplicidade como Deus criou. Deus foi quem criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Devemos rejeitar aquele relato genealógico, mas sobre o que qualquer outra coisa que possa vir? Claro que não. Nós temos que acreditar nesse relato, não é, fidedigno das Santas Escrituras. Se as pessoas estivessem dispostas a receber a verdade tão claramente apresentadas nas Santas Escrituras com relação à natureza do homem e ao estado dos mortos, veriam nas alegações e manifestações do Espiritismo a atuação de Satanás com poder, sinais e milagres enganadores. Claro, se fossem ler as Santas Escrituras, veriam que ali são o quê? São engano de Satanás. E então teriam condições de escolher entre o certo e o errado. E ela continua dizendo, queridos, que coisa tremenda. No entanto, em vez de renunciar à liberdade tão agradável do coração carnal, assim como aos pecados que amam, multidões fecham os olhos à luz e prosseguem em sua conduta, sem considerar as advertências, ao mesmo tempo que Satanás as envolve em armadilhas, fazendo delas sua presa, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Deus lhes mandará a operação do erro para darem crédito à mentira. Às vezes eu vejo os nossos irmãos que batem tanto em Eva. Olha, mas Eva foi quem... O Satanás enganou Eva. Satanás conduziu Eva ao erro. Batem tanto em Eva e eles merecem mais taca do que Eva. Porque eles já têm todo esse legado bíblico. Tem todas as Santas Escrituras para estarem estudando dia a dia, momento a momento. E fazem o quê? Pouco caso das Santas Escrituras. E querem culpar Eva, quando eles são mais pecadores do que Eva. Porque pelo menos Eva foi enganada em uma situação que ela mesma foi limitada. Porque Deus falou mais claramente para Adão.
Adão tinha uma compreensão maior. É tanto tal que Deus cobrou de Adão o pecado, não de Eva. Quem colocou o pecado sobre Eva foi Adão, mas Deus não cobrou de Eva uma resposta, Deus cobrou de Adão. Por isso, hoje, muitos fazem o quê? Fazem de Eva a grande ré, não é? Do milênio, ou de toda essa estrutura, não é? Do nosso século, ou da Bíblia, ou desses 6.000 anos que nós estamos vivendo aqui nesse planeta, desde a criação de Adão e Eva. E eu os vejo mais culpados do que Eva, porque Eva foi enganada realmente. E você está sendo enganado? Ou você está caindo, abraçando, propício ao engano? É isso, queridos. Nós não temos motivos para estarmos ou para sermos enganados como Eva foi enganada. Não é? Eva foi enganada, mas nós não temos desculpas para sermos enganados em pleno século XXI, em pleno apogeu das Santas Escrituras, em pleno apogeu do Espírito de profecia. Mais de 100.000 páginas Deus enviou para nós lermos, para nós estudarmos, e o povo de Deus cada dia é mais o que? Analfabeto no texto bíblico, mais analfabeto no texto do Espírito de profecia. E eles querem o quê? Argumentar, não sei de que maneira, de que forma, porque quem não está fundamentado nas Santas Escrituras não tem argumento para realmente defender suas supostas ideias. Queridos, Deus vai lhes mandar a operação do erro. Deus está mandando a operação do erro. E como eu tenho visto pessoas, tanto do mundo fora da igreja, como dentro da igreja, que estão se fundamentando no erro. É assim. Eles não querem, você pode consultar, segundo Tessalonicenses 2, 10, 11, não é? E ela continua dizendo: a vida física é algo que cada indivíduo recebeu. Ela não é eterna nem imortal, pois Deus, o doador da vida, a toma de volta. Quem disse que o homem é imortal? Só existe um imortal, que é Deus. E mesmo nós, seres humanos, quando chegarmos aos céus, teremos vida imortal, o quê? Provida de Deus. Deus é quem vai prover para nós essa vida imortal. Estando na presença dele, nós vamos comer da árvore da vida, nós vamos receber a vida emprestada de Deus e, portanto, seremos imortais. Ou você acha que o diabo é imortal? Claro que não, queridos. O Satanás e seus anjos teriam vida imortal se continuassem no céu, ao lado de Deus, da vida, que Jesus diz lá em João 14,6, eu sou o caminho, eu sou a vida. A vida é Jesus Cristo, aleluia, glória a Deus. E Ele é quem nos dá a vida, e Ele vai nos dar vida eterna através dEle. Vem dele. É como se alguém está ligado na tomada. Quando você tira da tomada aquele objeto, seja uma televisão, um ventilador, um ar-condicionado, seja um liquidificador, o que for, tirou da tomada, perde o funcionamento. É como nós. Se nós não estivermos ligados em Cristo hoje, e se não formos realmente ligados em Cristo pela ressurreição, pela glorificação, não teremos vida eterna. A vida eterna é dada por Cristo, ou seja, a imortalidade da nossa alma será emprestada por Cristo. Por isso é que Satanás vai agora, depois do milênio, ser exterminado, porque só existe um que é imortal, só existe um que é eterno, é o nosso Deus. E quando eu falo de Deus, eu falo o quê? Do trio divino, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Esse é imortal. Satanás nunca foi imortal. Recebia de Deus o poder da imortalidade. E Ellen White continua dizendo: o homem não tem controle sobre a sua vida, mas a vida de Cristo não era emprestada. Ninguém pode tirar a vida de Cristo. Amém. Eu espontaneamente a dou, Jesus diz lá em João 10. Disse Jesus, e
Nele estava a vida, amém, original, não emprestada. Ou seja, Jesus é quem tem o que? A vida inerente a ele. E essa vida não é inerente ao ser humano. Ele só pode possuí-la por meio de Cristo. Olha que coisa linda. Não pode conquistá-la. Nós não podemos conquistar essa vida. Vida eterna, estamos tratando aqui. Nós não podemos. Ela lhe é o que? Ela é dada gratuitamente ao que crê em Cristo como seu Salvador pessoal. Aleluia! E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Quer ter vida eterna? Quer ter imortalidade através de Cristo? Pois tem que estar ligado na videira. Tem que estar intimamente ligado com Cristo. Queridos, que coisa interessante, não é? Na criação do homem manifestou-se a atuação de um Deus pessoal, um Deus de amor. Quando Deus fez o homem à sua imagem, a forma humana era perfeita em toda a sua composição, mas não tinha vida. Então, um Deus pessoal e autoexistente soprou naquela forma o fôlego da vida e o homem se tornou um ser vivo e inteligente. Amém. Todas as partes do seu organismo se puseram em ação. É isso, queridos. Deus é o doador da vida. Nós temos que compreender que a nossa imortalidade, quando nós estivermos no céu, que Deus realmente nos tocar com o toque da imortalidade, nós vamos receber imortalidade emprestada de Cristo, porque Ele é que é o doador da vida. Aleluia! Aleluia! Aqui na parte de segunda-feira, a alma que pecar morrerá. Queridos, a gente vê aqui Ezequiel, você pode ler Ezequiel 18, depois o 20, não é? Quando diz que a alma humana não é imortal, pois ela pode morrer, ou seja, pessoas, Deus diz, as pessoas são minhas, os seres humanos são meus, a alma que pecar, ou seja, o ser humano que pecar, esse é quem vai morrer. O pecado é a transgressão da lei, ou seja, é o afastamento de Deus, é a desobediência de Deus. E aqui o autor conta algo interessante, que eu fiquei assim: a vida humana neste mundo pecaminoso é frágil e transitória. Claro, queridos, vejamos, Adão, apesar de ter ouvido a sentença, certamente vocês morrerão, viveu 930 anos. Deus ali mostrando que ele não é um Deus que castiga abruptamente, não. Deus é muito longânimo. Deus espera que as pessoas cresçam no conhecimento, na graça de Deus, na glória de Deus. E aqui, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim a morte passou a toda a humanidade. Como Adão recebeu a sentença de morte, todos nós também recebemos a sentença de morte. Mas Adão viveu 930 anos até conhecer a morte. Mas ele viu a morte do seu filho Abel logo. Ele viu a morte dos pássaros, dos animais, da natureza que também sofreu esse golpe. Ou seja, o mesmo que acontece com os filhos dos homens, acontece com os animais. Como morre um, morre o outro. Não existe nenhuma diferença entre a morte de um cachorro e a morte de um ser humano. Entre a morte, não é, de um passarinho e a morte de um ser humano. Não existe diferença. Assim como morre um animal, morre o homem. O que a Bíblia está dizendo a esse respeito? Que não existe vida após a morte. Que não existe um estado consciente após a morte. Volta para o pó. Do pó fostes formado e ao pó retornarás. E ali ficarás o quê? Até a ressurreição. Ou a primeira ressurreição, para que vai receber a vida eterna, que vai receber Jesus, ou para a segunda ressurreição, que é depois do milênio, juntamente com Satanás e seus anjos, para receber o que? A sentença final, ou seja, morte eterna. Porque essa morte eterna também vai ser conferida a Satanás e seus anjos. Eles sabem que eles morrerão por toda a eternidade, mas Deus tem dado ainda existência, não é, para esses seres que realmente se rebelaram no céu. Mas logo não haverá nem raiz e nem ramo
desses pecados que foram criados dos pecadores e dos demônios que ali foram realmente o que? Rebeldes contra Deus, porque Deus está preparando fogo e enxofre para o diabo e seus anjos, não é para a humanidade, mas a humanidade também quer ser aniquilada pelo fogo e enxofre. Deus não pode fazer nada. O que Deus pode fazer foi oferecer seu Filho Jesus Cristo, a salvação, a morte de Jesus, pagou o preço do pecado. O sangue remidor de Jesus está hoje aberto a todos. Deus oferta a todos a vida eterna. A possibilidade está nos céus, mas Ele não pode obrigar, que as pessoas têm que usar o seu livre arbítrio. Irmãos, que coisa linda! Deus havia alertado Adão e Eva de que se pecassem comendo o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles morreriam. A alma que pecar, essa morrerá. Cuidado, as pessoas querem continuar amando o pecado, agarrado em seus pecados. E aqui vem algo interessante. Uma é que, uma vez que todos os seres humanos são pecadores, estamos sob o inevitável processo de envelhecimento e morte. Todos nós. Claro que nós sabemos que tem um grupo especial que Deus está preparando e escolhendo, que são os 144 mil que não passarão pela morte, assim como Elias não passou pela morte. Elias foi ao céu trasladado vivo, mas e no caso de Moisés? Moisés passou pela morte. Moisés representa todos os mortos, não é? Que passarão pela morte, mas que vão ressuscitar para ascender aos céus. E Elias representa os 144 mil que não passarão pela morte agora no tempo do fim. Que privilégio, que grupo especial de Deus. Oxalá que Deus possa realmente ter misericórdia de nós e nos conferir participar desse grupo, a honra de participar desse grupo. Outra coisa interessante é o conceito bíblico, ele vai invalidar a noção de uma suposta imortalidade natural da alma. Claro, queridos, a solução para a morte é a ressurreição final dos que morreram, porque não existe um inferno, não existe um purgatório, não existe, só existe a sepultura. E lá no livro de Apocalipse, Deus chama a sepultura de inferno. O inferno é igual a sepultura, quarto de dormir, a tradução, não é isso, queridos? É assim que Deus trabalha. Vejamos aqui o que Ellen White apresenta. Ela vai dizer o seguinte: Deus põe diante dos homens a vida e a morte, a escolha, é escolha. E aqui, queridos, não é essa vidinha nossa aqui, nem essa morte e descanso, não. Deus põe para o ser humano escolher a vida eterna ou morte eterna. O texto trata aqui de vida eterna e de morte eterna. Ou seja, ele pode fazer sua escolha. Aqueles que não optam por aceitar a salvação comprada por preço tão alto, tão caro, deverão ser castigados. É uma escolha. Vi, porém, que Deus não os encerraria no inferno para suportar a eterna desgraça. Tampouco os levaria para o céu, pois colocá-los na companhia dos que são puros e santos os tornarão terrivelmente infelizes. Por que Deus levaria para o céu um drogado? No céu tem drogas? Por que Deus levaria para o céu um alcoólatra, um assassino, um bandido, as pessoas que gostam por opção de estar nesse mundo, que praticam mal? Por quê? Lá no céu não é um lugar para eles. Nós temos que aprender a viver o céu aqui na terra. Nós temos que aprender a viver na atmosfera do céu em nossa casa, em nosso lar. Procurar proporcionar uma atmosfera celestial, diz Ellen White. Porque muitos de nós já podemos estar vivendo a vida eterna. Os que não passarão pela morte, os 144 mil, já estão vivendo a vida eterna, diz Ellen White. Aleluia! Que nós possamos ter o quê? Consciência de que o que eu gosto aqui nesse planeta é o que eu vou gostar no céu. Não tem como eu acontecer essa reviravolta, não.
Do que eu estou gostando hoje? Eu gosto de ler a palavra de Deus, eu gosto de estudar a palavra de Deus, eu gosto de comer aquilo que Deus orienta, eu gosto de ouvir, eu gosto de falar, eu gosto da presença de Deus. Claro, se você gosta de tudo isso, vá pedindo para Deus: Senhor, eu quero estar nas mansões celestiais. Porque muitos que gostam das porcarias desse mundo não poderão estar nos céus, porque lá seriam muito infelizes, lá não é lugar para eles. Ela continua dizendo: ele, porém, os destruirá completamente, fará com que sejam como se não tivessem existido. Então sua justiça será satisfeita. Ele formou o homem do pó da terra, e os desobedientes e profanos serão consumidos pelo fogo e voltarão ao pó da terra. Vão voltar de novo ao pó da terra, ou seja, vi que a benevolência e a compaixão de Deus nesse assunto deveria levar todos a admirar seu caráter e adorar seu santo nome. Depois que os ímpios forem destruídos da terra, toda a multidão celestial dirá amém. Todos os ímpios vão ser destruídos da terra. Oxalá que as pessoas possam acordar. Deus vai levantar o Espírito Santo. Deus está preparando a soltar quase os 4 cantos do planeta, da nossa terra, onde vai haver violência, dor, miséria, sofrimento, morte, mortandade. Vai haver o quê? Muitos eventos naturais e sobrenaturais. Deus vai soltar os quatro ventos. Os 4 ventos de contenda, de guerra, de dor e miséria. E muitos vão o quê? Passar por isso. E vão o quê? Se firmar nessas coisas. Vão sofrer as consequências. Por quê? Porque não querem se firmar na verdade da palavra de Deus. A nobreza da terra. Nós iremos dizer amém. Nós estamos aqui trabalhando, orando, lutando para salvar a nossa família, para conduzir as pessoas a Cristo como Salvador pessoal. Infelizmente, as pessoas não querem a Cristo. A nobreza da terra consiste apenas em homens. Eles morrem e voltam ao pó, e não há satisfação duradoura em que seu louvor e honra. Os mortos não sabem nada, mas a honra que vem de Deus, ela é duradoura, ela é permanente, ela é perene, é para sempre. Ser herdeiro de Deus e co-herdeiros com Cristo é ter direito a insondáveis riquezas, tesouros de tal valor que, em comparação com eles, o ouro e a prata, as gemas e as pedras preciosas da terra se reduzem a algo insignificante. O que é essas bobagens? O que é Dubai e seus palácios? O que é casas milionárias que as torneiras são de ouro? O que pessoas que têm são milionários, bilionários nesse planeta, trilionários? Coitados, são pobres, são miseráveis, não têm a noção do que é a verdadeira riqueza celestial. Por meio de Cristo, nos é ofertada a inefável alegria. Amém. Ai, queridos, e eterno peso de glória. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aleluia! Eu nunca vi nada que Deus tem preparado para nós. Nós nunca podemos nem imaginar essa concepção. É assim, queridos. Aqui na parte de terça, não é? O Espírito volta a Deus. Eu vou logo trabalhar terça e quarta em função do tempo. Aqui diz: o Espírito volte a Deus. E na quarta-feira, os mortos não sabem nada. Ora, por que o Espírito volta a Deus? Que Espírito é esse? É um Espírito consciente? Claro que não, é o morto, e o morto não sabe nada. O morto não tem consciência, ele volta ao pó, ou seja, o Espírito, que é o fôlego de vida. E nós vamos ver aqui, a alma, ela morre, o Espírito volta para Deus. Mas isso não significa dizer que esse Espírito é o que tem consciência, ou seja, o que nós temos que entender é que nós pertencemos, o fôlego de vida deixa de fluir, ou seja,
mostra o quê? Que não existe mais vida, não existe mais o quê? Ser vivo. Se o fôlego for tirado, não existe. Fica só a matéria. E a matéria é o quê? Volta para o pó e vira pó. E aí vamos entender, a Bíblia ensina que o ser humano é uma alma. E a alma deixa de existir quando o corpo morre. Muitos cristãos acreditam que eles podem ter sim vida após a morte, até tentam justificar no ponto de vista citando Eclesiastes, ou seja, e o pó volte à terra, de onde veio, o espírito volte a Deus que o deu. Mas essa declaração não sugere que o espírito dos mortos permaneça consciente na presença divina. O espírito é o fôlego de vida, e o fôlego de vida não tem consciência. E aí nós vamos ver o quê? Ou seja, o pó volte à terra, de onde veio, o espírito volte a Deus. Assim o fôlego de vida que Deus soprou nas narinas de Adão e que também forneceu a todos os outros seres humanos, retorna a Deus, ou seja, em outras palavras, simplesmente deixa de fluir para eles e através do que deles. O fôlego, não existe mais respiração. Queridos, por que o espírito volta a Deus? E por que os mortos não sabem nada? Porque os mortos perdem esse espírito aqui, que é o fôlego de vida dado por Deus, que volta a Deus. Ou seja, os mortos, quando eles dormem inconscientes. Não existe consciência no túmulo. Não existe consciência no túmulo. Ali você o que? Jaz no esquecimento. Sua memória jaz no esquecimento. Você só vai receber essa memória se você for ressuscitado na ressurreição, o quê? Na volta de Jesus, na primeira ressurreição. Aí você recebe de volta a sua memória, recebe de volta, não é isso? O seu espírito que Deus já tinha te dado e que pegou de volta. Ou seja, o Salmo 115 define o local em que os mortos são mantidos como lugar de silêncio. Por quê? Porque os mortos não louvam ao Senhor. E isso não parece descrever que os mortos, ou seja, os fiéis, são que estejam no céu adorando a Deus. Jamais, não existe ninguém no céu. Só os que foram para o céu, Elias, Moisés está no céu, não é? Todos aqueles que ressuscitaram com Jesus, depois da ressurreição de Jesus, que é chamada as primícias dos mortos, esses foram para o céu. O que adiantaria eu estar no céu, depois voltar para cá e depois voltar? Como essa teoria que alguns dizem, morreu, está no céu, está num bom lugar. Aí depois volta para a terra, para depois voltar para o céu. Não, queridos, não existe. Isso é teoria diabólica, mentirosa. Isso é um grande engano, é um grande engodo para levar muitas pessoas para o engano. Mas tem um detalhe: nenhuma pessoa vai se perder sem ser devidamente avisada, sem ser devidamente instruída por Deus. O Espírito Santo está derramando luz sobre esse planeta e Deus vai enviar o Espírito Santo com mais intensidade agora, antes de fechar a porta da graça. Ninguém vai se perder tendo uma justificativa plausível para ser salvo. Não, Deus prepara a todos para a salvação em Jesus Cristo. É a rejeição da pessoa que faz o quê? Ela perder a vida eterna. Que quando Jesus voltar, Ele vai colocar no céu uma tela panorâmica e cada um dos perdidos realmente vai olhar para aquela tela e vai ver o momento que Deus enviou luz, momento que Deus enviou estudo, momento que Deus enviou o quê? O Espírito Santo para falar com ela, para que ela pudesse tomar decisão, para que ela pudesse ser convencida do pecado, da justiça e do juízo. Em nome de Jesus, queridos, é importante que a gente realmente saiba, que a gente conheça, para ajudar as pessoas que precisam de conhecer o estado dos mortos. Os mortos não sabem nada, ou seja, de acordo com o Salmo 146, as atividades mentais do indivíduo cessam com a morte. Cessam com a morte. Não existe conhecimento na morte. Porque que muitas vezes, quando a pessoa diz, ele teve morte cerebral, eles doam aqueles órgãos para as pessoas. Porque morte cerebral significa o quê? Não existe mais consciência, não existe mais o que fazer, ou seja, o fôlego, Deus já tirou o quê? Toda a consciência. E a pessoa, o quê? Jaz na morte. É isso. E aí nós vamos entender o quê?
Primeiro, não há inferno de fogo eterno em purgatório, ou seja, no tempo, não é? Às vezes esperando que pelos que morrem perdidos. Não. Segundo, há uma recompensa maravilhosa esperando por aqueles que morreram em Cristo. Amém. Há uma recompensa linda, maravilhosa, gloriosa, não é, gratificante daqueles que morreram em Cristo. Vão ressuscitar todos para receber o quê? A coroa da vida eterna. Vejamos como Ellen White aqui comenta na parte aqui de terça e quarta-feira. Deus põe diante dos homens a vida e a morte. Ele pode fazer sua escolha. Aqueles que não têm assim pensado, não é, queridos? Não têm optado por essa questão. Eles realmente ficam perdidos, né? E sem saber o que fazer. E nós vamos entender o que Ellen White comenta quando ela justamente vai dizer isso, não é isso, queridos amados? Ela vai dizer, quando a voz de Deus despertar os mortos, eles virão da sepultura com os mesmos apetites e paixões, com os mesmos gostos e caprichos que nutriam quando vivos. Deus não faz milagres para regenerar alguém que não quis ser regenerado quando lhe era proporcionada toda a oportunidade, provida toda a facilidade. Muitos hoje fazem pouco caso da palavra de Deus, nos ensina das Escrituras, e depois querem participar da ressurreição dos salvos, a primeira ressurreição, lê do engano. Deus não... Durante a vida não tinha prazer em Deus nem em sua obra. Seu caráter não está em harmonia com Deus e não poderiam ser felizes na família celestial. Satanás disse aos seus anjos que fizesse um esforço especial para espalhar a mentira, a princípio proferida a Eva no Éden. É certo que vocês não morrerão. Então essa teoria continua hoje em nossos dias, ali viva, né, límpida, para poder o que levar muitas pessoas ao engano de Satanás. Se a morte é o único inimigo, não é isso, a ser destruída na ressurreição, podemos saber quão fervorosamente deveriam os crentes desejar a segunda vinda de Cristo e orar por ela, sendo então que tal vitória ampla e final será alcançada. Este é o dia que todos os crentes devem almejar, aleluia, né? É esperar e aguardar como cumprimento de toda a obra de sua redenção, a glória a Deus, e de todos os desejos e esforços de sua alma. Ela continua dizendo, Ellen White, várias vezes, apressa, ó Senhor, este bem-aventurado dia. Como eu digo isso também, esse texto é de Ellen White, mas eu digo muitas vezes durante o dia, apressa, Senhor, o teu bem-aventurado dia. Ou seja, vem logo nos buscar, nos tira desse mundo de miséria, dor, sofrimento e pecado. E ela continua dizendo, essa foi a segurança da igreja apostólica, não é? Da igreja do deserto e dos reformadores. Era a pressa para ver Jesus voltar nas nuvens dos céus. Na parte de quarta-feira ela diz, mas, mãe, disse eu, você realmente acredita que a alma dorme na sepultura até a ressurreição? Você acha que o cristão, quando morre, não vai imediatamente para o céu, nem o pecador para o inferno? Ela respondeu, a Bíblia não nos dá nenhuma prova de que exista um inferno que queime eternamente. Se existe tal lugar, deveria ser mencionado no livro sagrado. E ela continua aqui, Ellen White, dizendo, passaram-se alguns meses depois dessa conversa, antes que eu ouvisse, não é, mais alguma coisa sobre essa doutrina, mas durante esse tempo minha mente estava muito ocupada com isso. Quando ouvi uma pregação sobre esse assunto, acreditei que fosse a verdade.
A partir do momento em que a compreensão sobre o sono dos mortos surgiu em minha mente, o mistério que havia envolvido a ressurreição desapareceu. E aí o grande evento em si assumiu uma importância nova e sublime. Até Ellen White teve que compreender esses ensinos. Quando ela recebeu essa luz, e ela continua dizendo: se na morte a alma supostamente entra na eterna felicidade ou miséria, onde estaria a necessidade de uma ressurreição do pobre corpo em decomposição? Para quê? Por que Deus iria ressuscitar o pó? Claro que não precisa. Isso não existe esse conhecimento. Isso são teorias, sofisma de Satanás. Mas essa nova, e bela fé me ensinou a razão pela qual escritores inspirados insistiram tanto na ressurreição do corpo. Era porque todo o ser estava adormecido na sepultura. Eu então podia perceber claramente o engano de nossa posição anterior acerca sobre essa questão. Cristo se tornou um com a humanidade, para que a humanidade se tornasse um com Cristo, um com Ele, em espírito e vida. Em virtude dessa união, com obediência à palavra de Deus, sua vida se torna a vida dos seres humanos. Ele diz, aos penitentes: eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. A morte é por Cristo considerado como um sono, silêncio em trevas. Silêncio em trevas, é um sono. A ela se refere como se fosse de pouca importância. Todo aquele que vive e crê em mim, diz ele, nunca morrerá. Amém, aleluia, por essa linda promessa de que nós nunca morreremos, porque nós podemos dormir o sono da morte, mas é apenas um sono. É aquele sono que Lázaro estava lá quando Jesus o chamou lá do túmulo. Lázaro não está morto, Lázaro apenas dorme. Ou seja, que Jesus considera a morte é eterna. Foi a morte que ele sucumbiu na cruz. Não pensem que Jesus temeu essa morte sono. Jesus temeu a morte eterna. Jesus morreu ali, foi a morte eterna. Não foi essa morte sono. Ele morreu para ressurgir, para vencer, o aguilhão da morte e a morte eterna. E hoje nos facultar a vida eterna por meio do seu poder. Ele pode sim nos garantir a ressurreição, porque ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. E ainda que vocês estejam mortos, vocês viverão. É assim que Deus trabalha. Queridos, que coisa mais linda e maravilhosa. Que espetáculo, que surpreendente, que fabuloso é você estudar, conhecer, para você realmente poder ser levantado perante todo o universo, para vindicar o caráter de Deus, ou seja, a verdade da palavra de Deus. E ela continua dizendo: olha, mas nós temos o quê? Cristo se tornou um com a humanidade, para que a humanidade se tornasse um com ele, em virtude dessa união, em obediência à palavra de Deus. Sua vida se tornou a vida dos seres humanos. Ele diz: eu sou a ressurreição. Se alguém guardar a minha palavra, nunca provará da morte. Amém. Se alguém guardar a minha palavra, vai realmente ressuscitar. Nunca haverá morte. E para o crente, a morte é apenas questão de pouca importância. Pois o que? Também aos que dormem em Jesus, Deus os tornará a trazer de volta. Deus vai ressuscitar. O homem foi originalmente dotado de preciosas habilidades e de uma mente equilibrada. Era um ser perfeito, estava em harmonia com Deus. Seus pensamentos eram puros, seus desejos eram nobres. É assim que Deus trabalha. Deus vai realmente nos devolver toda essa felicidade.
Na parte de quinta-feira, já concluindo, nós temos descansando com os antepassados. Ou seja, aqui Deus fala que nós vamos voltar ali. Abraão voltou à sua parentela, aos seus. O que isso significa dizer, irmão? Todos os mortos, eles descansam. É um descanso, a morte é um sono, não é? A não ser, mesmo depois do milênio, aqueles que dormiram, ressuscitam para poder o quê? Receber a sentença da morte eterna. Ou seja, eles estão inconscientes na sepultura e não têm contato uns com os outros. Nenhum morto conversa com o outro morto. Não existe conversa entre mortos, não é isso, queridos? Ou seja, nós temos que ver aqui que todos os que morreram aguardam inconscientemente a ressurreição e o juízo. Como é que está escrito? Os que fizeram bem para a ressurreição da vida eterna. Os que fizeram o mal para a ressurreição do juízo, ou seja, serão julgados e condenados e serão extirpados para sempre da face da terra. Deus vai derramar fogo do céu e vai o que? Consumir a todos. Todos ficarão que virarão pó e nunca mais existirão. Outra maneira de descrever a morte é afirmar que alguém descansou com os antepassados. Sobre a morte do rei Davi, a Bíblia diz que ele descansou com seus antepassados e foi sepultado realmente com Deus. Sobre Abraão também nós vimos aqui, né, que ele expirou e morreu, né, em longa velhice foi sepultado ao seu povo. Se juntou ele no sepulcro. Lembra que ele comprou Abraão comprou, não é, aquele túmulo de Macpela, aquele pedaço de terra. Ele quis ser sepultado junto com Sara, com a sua família. É um túmulo como a gente compra hoje no século XXI, lá no cemitério, no que a gente tem aquele pedaço de terra, não é, chamado ali para você sepultar. Você compra ali uma sepultura. É isso que Abraão também comprou lá na terra de Macpela. Ele também foi o quê? Ele foi ali enterrado, sepultado ali, junto com a sua família. E aí nós vamos compreender aqui como é que Ellen White fala aqui na parte de quinta-feira, que eu achei assim, muito relevante que a gente possa compreender. Ela vai dizer: o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida eterna está no seu Filho, aleluia. Jesus detém a vida eterna. Aquele que tem o Filho tem a vida. Por isso nós temos que ter Jesus Cristo cada dia em nossa vida. E Jesus diz: eu sou, não é? Eu ressuscitarei no último dia. Cristo se tornou uma mesma carne conosco, a fim de que possamos nos tornar um só espírito com Ele. Amém. Coisa linda. É por esta união que ressurgiremos do sepulcro, não somente como manifestação do poder de Cristo, mas porque, mediante a fé, sua vida se tornou nossa. Os que veem Jesus em seu verdadeiro caráter e o recebem no coração, têm vida eterna. Tem vida eterna. É por meio do Espírito que Cristo habita em nós e o Espírito de Deus, recebido no coração pela fé, é o princípio da vida eterna. Precisamos de Cristo. Tudo é Cristo. Cristo, não é? É tudo em nós. Nós temos que acreditar, viver Cristo, falar de Cristo, renunciar tudo para aceitar Jesus como nosso Salvador pessoal. Ou seja, nós precisamos realmente ter essa compreensão. Quando forem chamados de seu profundo sono, seus pensamentos vão continuar como estavam. Se eu estava numa boate, o ímpio vai estar pensando na boate. Se estava em pecado, vai ressuscitar com os mesmos pensamentos. Deus não vai fazer nenhum milagre para a pessoa mudar o seu pensamento. Enquanto, por outro lado, o justo, quando ressuscita, também continua com os mesmos pensamentos, glorificando a Deus, adorando a Deus, falando em Deus. Entende? É isso. Nós já estamos vivendo o que vamos viver depois da morte, durante a primeira ressurreição, se é que Deus vai realmente, se Deus não tem outros planos de nos permitir fazer parte desse grupo seleto, esse grupo é elite dos 144 mil. Como o salmista, ou seja, Eliseu, podia dizer com toda a confiança: eu, porém, na justiça contemplarei a tua face. Quando acordar, eu me satisfarei com a tua semelhança. Davi está no pó da terra, Eliseu e tantos outros, né, que o Senhor Deus o que espera para conferir o toque da imortalidade.
Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor resplandeça sobre nós o seu rosto. Mais uma vez, compartilhe esse vídeo com os seus amigos, com os seus familiares. Aqui tem muitos ensinos que conduzirão muitos para os céus. Que Deus nos abençoe e nos guarde, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém.